O horário de verão que começa neste domingo chega com tempo instável em toda a região. Confira os detalhes da previsão do tempo no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, o tempo fica mais instável neste domingo. Sol pela manhã e previsão de chuva à tarde. Máxima de 25 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Tempo encoberto também no Vale do Paraíba, onde os termômetros atingem os 30 graus em São Luís do Paraitinga e 32 em Santa Branca, Queluz e Bananal. No litoral, tem chance de chuva no decorrer do dia. A máxima chega aos 30 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Em Taubaté, a máxima hoje chegou aos 32 graus. Amanhã, a nebulosidade aumenta, trazendo chuva à tarde. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus neste domingo. Mesma previsão para Guaratinguetá, onde o tempo volta a ficar firme a partir de segunda-feira. De volta ao litoral, o feriado termina com chuva e máxima de 27 graus em Ilhabela. Em 2018, o programa estadual DST-AIDS completa 35 anos. E se no começo da epidemia de HIV no país a doença assustava e era praticamente uma sentença de morte, hoje o acesso aos medicamentos estão ampliados e o paciente tem mais qualidade de vida. Os testes rápidos também são fáceis de se encontrar. Em Taubaté, por exemplo, há praticamente em todas as unidades de saúde. Por outro lado, muita gente ainda se descuida, deixa de usar preservativo e se expõe ao risco de contaminação. Esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. O programa estadual DST-AIDS comemorou 35 anos no último mês de outubro e acumula importantes dados aí nas políticas públicas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Sobre isso, nós vamos falar com a Melissa Amorim, que é coordenadora aqui do AME, Ambulatório Municipal de Infectologias. Melissa, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos o convite para estar celebrando essa data tão importante, os 35 anos do programa estadual, que é quem nos orienta no município para as ações de prevenção e diagnóstico e tratamento também. Melissa, então, para a gente abrir essa entrevista, quais são as doenças sexualmente transmissíveis? Hoje já tem alguma nova terminologia em vigência? É muito conhecida como doença sexualmente transmissível, mas há pouco tempo mudou a terminologia. Hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissível. É uma infecção causada pelo sexo não protegido. E agora sobre o programa estadual, de prevenção que comemorou aí 35 anos, o que a gente pode falar desse programa? Quais foram os avanços que eles trouxeram para as políticas públicas de prevenção às DSTs? O programa estadual, ele norteia as ações do município, ele é a nossa diretriz. E a gente faz um plano estratégico, que a gente segue o plano estadual para a gente atingir as metas. E essas metas, na maioria das vezes, qual que é o objetivo dela? É diagnosticar mais os casos, é fazer o tratamento de todos esses casos. Em algumas doenças que têm cura, chegar à cura, e outras que não, como o HIV, que não tem cura, a gente estabilizar o quadro, fazendo com que a pessoa não tenha as infecções oportunistas causadoras da própria AIDS. E quais os resultados ao longo desses anos aí que foram obtidos nesse programa de políticas públicas? Antigamente não era tido como uma doença crônica, hoje a gente chama a AIDS de uma doença crônica, que a gente consegue estabilizar. O objetivo é a gente fazer o quê? É suprimir aquela carga viral que era alta, que fazia mal para o paciente. Então, o paciente que a gente consegue manter ele estável. A gente tem todos os exames laboratoriais disponíveis para a estabilização da sua condição de saúde. E hoje a gente tem uma queda aí na mortalidade, ela vem se mantendo por um período aí de 3 anos estável, então, que é um dos objetivos do programa. Melissa, por mais que tenham aí programas de conscientização, inclusive esse do próprio governo do estado, por que ainda as DSTs elas são tão recorrentes na sociedade? Falta consciência de cada um. A gente tenta fazer uma sensibilização, a gente faz as campanhas educativas, a gente tem um CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, onde a gente faz toda a orientação de prevenção, mas a consciência é de cada um. Antigamente na sociedade, há uns anos, a sentença de uma pessoa diagnosticada com AIDS era exatamente uma sentença de morte. Hoje ainda existe esse preconceito? Existe ainda essa visão sobre a doença? Pela história da AIDS, era denominada como uma peste gay, então eram prostitutas que estavam sendo infectadas, que tinham um comportamento homossexual. Então a gente traz essa história.
Hoje a gente tenta trabalhar o tema zero discriminação entre os profissionais de saúde, entre os próprios pacientes, porque ainda é muito forte a questão do preconceito. A gente tenta quebrar o tempo inteiro, quebrar essa ideia, né, de ser uma doença de pessoas muito vinculadas ao sexo. Então a gente tenta quebrar, porque hoje está todo mundo vulnerável. É justamente por isso a importância da conscientização, né, para que as pessoas deixem de lado o preconceito. Vocês que convivem diariamente com essas pessoas, o preconceito ainda ele atrapalha no tratamento? Atrapalha bastante. Tem pacientes que eu não vou no centro de referência porque lá trata AIDS. Né? A palavra AIDS ela é um pouco pesada, né? Ela é pesada, então a gente não trabalha esse tema, a gente não fala AIDS aqui. A gente fala uma pessoa soropositiva, a gente tenta tirar o peso da palavra, né? Mas ainda a gente tem que quebrar bastante barreiras ainda. Então por isso que a gente trabalha o tempo todo o tema zero discriminação. Nós temos acompanhado inclusive aí essas campanhas de conscientização no município que rendeu aí até uma menção honrosa, não é mesmo, Melissa? A gente tem hoje em torno de 1.100 pacientes em acompanhamento. Então esse prêmio chama Prêmio Brenda Lee, que avaliou alguns indicadores do município. Dentre os indicadores a questão da mortalidade, então a gente vem mantendo estável a questão, as pessoas não estão morrendo de AIDS. A gente está mantendo há 3 anos uma média, né? Então isso foi um prêmio bastante interessante para a gente. E os pacientes estão chegando no serviço mais cedo, até mesmo porque hoje a gente tem 100% das unidades oferecendo o teste rápido. Então o acesso está muito mais fácil. A sífilis, né, também é um assunto muito importante, até porque as pessoas, elas geralmente não procuram um tratamento por ser uma doença assintomática, mas o município realiza constantes campanhas, né, sobre a sífilis. O que é essa doença, Melissa? A sífilis ela se divide em 3 fases. A gente tem a fase primária, a secundária, a fase de latência, a terciária. Na fase primária é uma lesão tanto no órgão genital masculino ou feminino, só que passa desapercebido porque é uma lesão indolor. Então a pessoa não procura ajuda, não sabe que tem. Ela vai evoluindo. Na segunda fase pode dar algumas lesões na pele, cerca de 33% dos pacientes apresentam essas lesões. A gente consegue fazer o diagnóstico, é mais fácil nessa fase. Não tratou, ela some, só que a pessoa ainda abriga o treponema pálido, que é a bactéria da sífilis. E nesse momento que ela está em fase de latência, ela está causando alguns probleminhas em órgãos-alvos da pessoa, que vai para a sífilis terciária, que a gente chama de neurosífilis. E nesse momento que a gente já tem sequelas por toda a vida. E às vezes, se a pessoa não tiver um tratamento adequado, podendo levar à morte. Bom, Melissa, muito obrigado por esse esclarecimento. A gente espera que a população se conscientize, né, tome propriedade sobre essas informações e que a gente possa avançar cada vez mais nesses números. A gente espera isso mesmo, a gente tenta fazer essa sensibilização porque temos todas as ferramentas disponíveis, temos teste para diagnóstico, temos tratamento muito efetivo para a gente chegar à cura. Ok, então a gente volta para os estúdios do Band Cidade. Tá aí, então, a importância do uso do preservativo nas relações sexuais e de exames periódicos. Lembrando que os testes rápidos estão disponíveis nas unidades de saúde de Taubaté. Em instantes, no Band Cidade, mesmo com vitória essa tarde no Joaquinzão, Taubaté se despede da Copa Paulista e ainda dá tempo de se programar para aproveitar o feriado. Daqui a pouquinho tem Família Lima em Campos do Jordão. Essas e outras dicas para o fim de semana a gente mostra depois do intervalo na nossa agenda cultural, 7h10 agora.